Olá Brasil, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que nós venhamos chegar, e foi alcançado porque alguém compartilhou. Nosso muito obrigado a todos vocês. Eu sempre fico na perspectiva das coisas melhorarem para todos. Mas a gente observa hoje que a maioria dos brasileiros tem uma esperança, né? Todos nós temos esperança. Às vezes nós acreditamos piamente que as coisas vão se resolver da melhor maneira possível e até queremos que outras pessoas sejam punidas pelos seus erros. E muitas das vezes nem sabemos porquê ou quais são os motivos que nos faz acreditar que isso possa acontecer. Isso chama-se espírito. E esse momento em que nós acreditamos, temos a esperança, nós temos que tirar essa esperança e passar a acreditar mais na possibilidade de resolver todos os nossos problemas na prática, buscar soluções na prática. A maioria dos governos que querem, de uma forma ou de outra, o domínio, eles lutam de todas as formas para destruir o entendimento. Destruir o entendimento sobre a esperança. E você aposta que, através da esperança, você possa ser beneficiado ou alcançado por uma alma bondosa da nossa política. A política não tem alma bondosa. A política, ela precisa ser conduzida por pessoas nobres. E nobres, eu não estou falando de berço, que tem sangue azul, ou que tem algum parentesco que esteja aí relacionada à família real, ou alguma coisa que tenha títulos, barões. Não estou falando dessa nobreza. A nobreza de você ser você, conhecendo o que está à sua volta, conhecendo aquilo que vai fazer com que aquilo que você precisa venha acontecer, sem que você possa cruzar os braços e permitir que as coisas venham acontecer ou ocorrer na sua vida, coisas que já aconteceram, mas que elas venham a ocorrer, venham a ser alcançadas. E possa surgir, você dá até opiniões, né? Tinha que ser assim, assim era melhor. Mas essas opiniões, se não alcança milhares, ela não é bem assistida, nem bem elaboradas. Foi só o momento de distração da sua própria consciência, buscando o conforto daquele que está lhe faltando. Mas o que é uma nação? Se você pegar o artigo 1º da nossa Constituição, você vai observar que nós temos a união indissolúvel dos estados, dos distritos federais e dos municípios, ou dos municípios e dos distritos federais. E nós temos como base o Estado Democrático de Direito. Bom, esse é o que podemos dizer é o que nós precisamos. União. Então nós estamos observando que no Brasil já começa a desunião pelos estados. Nós temos ali consórcio Nordeste, nós temos região Central, Sudeste, Sul, né? E nós temos uma série de regiões. O Brasil são todas as regiões. Mas o que aconteceu para que nós venhamos, por exemplo, ter no Nordeste o consórcio Nordeste? Se nós estamos sempre assistindo, estamos sempre buscando uma forma de ajudar todos. Porque a República Federativa do Brasil, ela é formada pelos estados e pelos municípios. Mas também são tripartite em relação à divisão do bolo. Eles recebem valores, eles recebem dinheiro, repasse de verbas, e vão criando coisas sem fundamento, não digo fundamento de necessidade, mas sem fundamento de um estudo profundo econômico. Não procuro pessoas que possam fazer uma elaboração dos gastos. Nem tampouco de planejamento se vai ter recursos suficientes para criar
os meios de assistir. Nós estamos falando de um país continental, gente, que podemos ser uma potência mundial, nosso agronegócio, a nossa alimentação. Mas por que nós não temos isso? Porque caímos numa balela de pessoas ignorantes, pessoas grotescas, pessoas sem experiência, sem o menor conhecimento, sabe? Sem o menor princípio do entendimento da causa. Isso é doloroso a gente assistir isso. E nós estamos ouvindo isso, ideias sem fundamentos de pessoas que estão conduzindo esse transatlântico chamado Brasil. E as pessoas estão maravilhados. Tiramos o Bolsonaro. O Bolsonaro e tantos outros que possam surgir não é nada em relação ao que podemos chamar Constituição ou Nação Brasileira. Essa é a realidade. E nós estamos vendo, estamos sentindo e precisamos observar muito bem que as responsabilidades das coisas que estão acontecendo no Brasil, por que outras pessoas não alcançam, por que essa disputa tão grande dos presidentes das casas, Câmara e Senado, elas são tão disputadas, que não é nem por via da competência intelectual, não é pela competência intelectual, é um jogo de interesses. Em jogo de interesses, e que as atribuições para o cargos dessas duas casas, as atribuições são de assessores. Não é porque a pessoa está ali por via da sua capacidade, pelo interesse pela nação. Nós estamos ali assistindo diversas pessoas, diversos políticos que já estão ali há bastante tempo. A República, ela é uma facilidade muito grande para o enriquecimento de alguns políticos. O dinheiro, ele tinha que ter uma fiscalização mais ferrenha. Mas aí você me pergunta, nós temos isso no Brasil? Nós temos uma fiscalização ferrenha. O problema é que os laços, eles estão tão entrelaçados. E eu falo laço é muito delicado. São nós e cego. Sabe aquele nó que não pode ser desatado? É o que está acontecendo. O que está acontecendo não é o que sempre aconteceu nessas casas. Sempre. Renovação de um terço é muito pouco para que venhamos ter uma renovação. Eu, observando esses detalhes, eu não só responsabilizo as pessoas que desviaram dinheiro, não. Existem senadores, existem deputados que têm uma responsabilidade monstruosa. Você que me ouve do outro lado, você não tem a noção. Se tem, por favor, limite-se em criticar, porque se você tem, você vai entender que não existe partido A ou partido B, partido de direita, partido de esquerda, centrista. Isso foi um erro da Revolução Francesa. Isso, até hoje, nós pagamos o amargo de uma estupidez que fizeram naquele país. Algumas pessoas gostam, mas não vamos falar desse mérito, só vamos trazer em memória esse momento difícil que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Partidos em que podemos dizer que democracia ela não parte. Primeiro porque é todos para todos com todos. Não existe uma
um meio de você dividir, não existe um meio de você se promover, não ser de forma igual. E para ter uma igualdade individual dentro da produção individual, uma igualdade dentro da produção individual e desenvolvimento a todos, é preciso que todos possam estar no mesmo momento trabalhando e que haja interesse das pessoas que se encontram no poder, fazer com que venha valorizar o trabalhador e as empresas que produzem trabalho. Também não temos isso no Brasil. Os interesses externos, eles estão muito mais fluente na mente doentio dos políticos que nós estamos vivendo no Brasil, porque as pessoas se contaminam, principalmente naquela casa. Eu sou contra a reforma de 1/3. Tinha que ser no mínimo 2/3 ou 3/3. Não faz a menor diferença. Mas tem que ficar as mentes empodrecidas, carcomida pela corrupção, pela ausência da ação, pelo descumprimento da Constituição, pelo abandono do artigo e do parágrafo único da nossa Constituição. O qual nós estamos vendo, aí vem os políticos sempre trazendo, não pode resolver seus problemas internos. O que fazem? Trazendo aquelas picuinhas, aquelas confusões sem fundamentos a um povo já sofrido, um povo cheio de problemas. Então essas pessoas vêm e as pessoas lançam-se nas redes sociais e vai produzindo cada coisa. Sem fundamento, sem uma fonte, sem informação. E sem contar que nós temos uma mídia completamente comprometida com os valores, que deveria ter vergonha. São tantas que escondem esses acontecimentos. Chega o cúmulo, e o acúmulo da safadeza, me perdoe a palavra, da sem-vergonhice. As pessoas sabem o que está acontecendo. Eu ouvi não ouvi, mas eu li uma certa jornalista da Rede Globo, que a sua embriaguez da ignorância, não digo ignorância por aceitar, porque a ignorância não é simplesmente pelo fato de você não ter conhecimento. A ignorância de aceitar o erro já é uma ignorância. Essa ignorância dela dizer, não, o aumento dos impostos beneficia, anteriores ao aumento dos impostos beneficia os ricos, que tem carros e tal. Aquela conversa, né, de quem não tem a menor condições de estar naquele local, já teve condições. E nós estamos vendo isso no Brasil. Então, o que eu quero trazer aqui? Gente, não dê crédito a político. Tem que haver, por parte daqueles que os elegeu, ou os elegeram em todo o Brasil, mas aquele que o elegeu, essa pessoa tem, de todas as formas, mostrar que ele tem que ser o representante. O representante é aquela pessoa que outorga a outra pessoa a falar por você. Você deu a essa pessoa, você outorgou essa pessoa, outorgou aquela pessoa a falar por você. Então, esse poder é seu, não é dele. E os termos constitucionais, se ele deixar você ler, está escrito lá, ele não pode fugir. Então, eu vou, se você me der licença, quando as pessoas falam sobre desvios, falam sobre empréstimos, e também aqui eu vou citar o artigo 34 e o artigo 25, que é a não intervenção por via dos direitos constitucionais, por via de cada estado e seus municípios, tem a lei orgânica, eles administram por si próprio, mas são tripartitos, depende do bolo, da fatia, que eu sou contra. Cada um tinha que ter a sua fatia e ter a sua... Se quebrar o Estado, fica quebrado. Nos Estados Unidos, quebrou. O governador que seja responsável por aquilo. Aqui não. O Estado não quebra, o município não quebra. Porque tem todos, 200 milhões
entre aspas, de brasileiros que paga a conta. Quando querem fazer alguma coisa, usa sua poupança. E não tem ninguém para cobrir os gastos. É você que vai ter que pagar. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Todo o dinheiro do contribuinte é provindo do imposto, artigo 170 da nossa Constituição. Mas vamos aqui no artigo 34, se você me permitir, que eu comecei sobre os estados ter a sua dependência e os estados hoje sobre esse assunto do consórcio Nordeste. Capítulo 4 da intervenção da República. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Nós não temos mais a integridade nacional. Isso é uma verdade, uma realidade. Tanto é que nós estamos vendo uma obra fantástica que foi realizada pelo governo anterior e nós estamos vendo uma ação criminosa e uma ação anti-humanitária. Isso é, que podemos dizer, genocídio. Porque poderia estar beneficiando a muitos, mas o que estamos vendo é os estados dessa obra magnífica que passa do Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas, que está sendo entupido lá, bombas paradas e tal. Por que não há uma intervenção? Sem contar também sobre violência. Por que não tem violência? No artigo 4 da nossa Constituição, não a marginalização, direitos, igualdade de estados. Por que não? Então, nós estamos observando que o Estado, a União já não tem essa autoridade sobre os demais estados. Se formos aqui no artigo 25, por exemplo, os Estados Federados, os Estados organizam-se e regem-se pela Constituição e leis que adotarem observando os princípios dessa Constituição. E não há o Estado, por via dessas condições, suas administrações, seus gastos, eles assistem. São reservadas aos Estados a competência que não lhes seja vedada por esta Constituição. Então eles estão livres. Menos para ser gasto, porque se gastar, tem a União para abastecer. Nos casos aqui, por exemplo, no artigo 70 da Fiscalização Contábil Financeira e Orçamentária, eu vou aqui no artigo 71, que as pessoas sempre dizem assim, não, ouvi um deputado dizer que nós vamos criar uma comissão, novato foi agora, criar uma comissão para fiscalização, paralela dos gastos do Estado. Meu amigo, não precisa. Artigo 71 da nossa Constituição. Artigo 71, inciso 4 da nossa Constituição. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados do Senado Federal, de comissões técnicas ou inquéritos, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso eu estou falando de realizar por iniciativa própria, meu caro. Não precisa comissões. Se 10 deputados federais resolver, vamos fazer essa comissão, vamos fazer, eles fazem. Por que não fazem? Porque vão encontrar barreiras. E se tem barreiras que os impedem, é porque tem alguma coisa errada. Então a Constituição não é cumprida. Se não é cumprida, não tem democracia. E se não tem democracia, nós temos um povo que débil. Um povo pusilânime. A pusilanimidade está em todo o Brasil. Povo frouxo, vamos dizer assim, com todo respeito. Frouxo no sentido de não se preocupar com aquilo que lhe pertence. Então não existe democracia. Então, no artigo, inciso, orçamento operacional, patrimônio, unidades administrativas do Poder Legislativo e Judiciário, as demais unidades e as demais unidades referidas no inciso 2. Qual é o inciso 2?
julgar as contas dos administradores demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que lhe resulte prejuízo ao erário público. O que não é público. É dinheiro meu, dinheiro seu. Aqui. Constituição Federal. Essas coisas que a gente ouve, precisamos pôr em prática essas obrigações. E mesmo porque, se olharmos ali no parágrafo único da nossa Constituição, está dizendo que eles são representantes. Eles são obrigados a fazer isso. Por que não fazem? Porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Há um impedimento. Esse impedimento não tem uma justificativa. Porque são parlamentares do Brasil. Independente de senadores. Senadores, deputados federais têm que olhar para o povo. E não olhar por os interesses próprios e nem tão pouco interesses externos. Precisamos mudar esse Brasil. Precisamos mudar o espírito. Não indique nem da República, que isso já começou errado. Mas o espírito da nação brasileira. Um abraço a todos. Que venha dar tudo certo a você.